Paz do Senhor, pessoal. Boa noite para todos. Deus possa estar abençoando vocês, a família de vocês. Todos venham ter tido um bom final de ano, tenham um bom começo de ano, que Deus possa estar abençoando esse ano de 2024, que ele possa estar sendo um ano de muita bênção e muita prosperidade para todos, tá? Eu quero pedir perdão a vocês pela demora, tá? Na gravação da aula de reposição. Eu tive problema de equipamento, eu tive problema de tempo, eu tive problema de desordem mesmo na minha vida, enfim. Preciso me organizar, preciso me adaptar nessa nova etapa. E aí algumas coisas a gente acabou atrasando, mas a gente pede aí humildemente o perdão de vocês e não vamos ficar devendo nada a ninguém, tá bom? Isso aqui é um espelho do módulo, tá? Eu tive o trabalho de pegar ele, fazer a digitação dele e nós paramos aqui na primeira epístola de Pedro. Nós chegamos até a falar sobre ela, mas vamos dar um apanhado, né? Fazer uma nova sequência nela. Então, no seu módulo aí você vai abrir, eu não me lembro qual é o número da página, e aí nós temos aí o conteúdo, nós vamos trabalhar juntos aí, tá? Então vamos lá. A primeira epístola de Pedro, ela tem como princípio aí, né, deixa eu puxar aqui a canetinha aqui para facilitar, gente. Nessa epístola nós temos aí, oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que lhe foi dada. Aí a gente tem aí a afirmativa, eu vou selecionando aqui, tá? Que missão é essa? E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso está relatado aí através de Lucas, no capítulo 22, versículo 32. Purificado e confirmado no meio do sofrimento e amadurecimento pela experiência, podia pronunciar palavras de encorajamento a grupo de cristãos que estavam passando por duras provas. Lembrar que o contexto do Império Romano estava aí perseguindo a igreja na época. A igreja sofria aí duras perseguições. Muitas lições que ele aprendeu do Senhor, ele fez saber aos seus leitores. A gente pode aí pegar a primeira aqui, ó, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Vou pegar aqui a Bíblia rapidinho. Você vai me acompanhar aí, não precisa nem você sair. O bom aqui online é que a gente tem recurso, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, ó. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que lhes profetizaram da graça que vos foi dada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Está aqui uma das coisas aí que está complementando. E vem outros complementos aqui em Mateus, vem outros complementos em 1 Pedro 5,2, em João, em 1 Pedro 5,8 e assim vai indo, tá? Os versos 12 do último capítulo, dali surgirá o tema da epístola. Qual seria o tema da epístola de Pedro? A graça de Deus. Essa é a epístola. Aqueles a quem se dirigia estavam passando por tempos de prova. Essas pessoas estavam sendo, como nós já falamos em aula, duramente perseguidos pelo Império Romano. Assim, Pedro os anima, demonstrando que tudo, quando era necessário para ter força, caráter e coragem, no caso, naquele momento, né? Para ter, naquele momento que estavam vivendo de perseguição, de dificuldade, isso havia sido provido na graça. Então, Pedro está dizendo que Jesus já havia dado à igreja a condição que a igreja precisava naquele momento para vencer
aquela tribulação, aquela perseguição, aquelas lutas que eles estavam vivendo. Então, é mais ou menos o tema é o Deus da graça. A gente vai ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ó. E o Deus de toda graça, a quem em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E aí vai vir algumas outras palavras dedicando a glória a Deus e solicitando que os irmãos tenham cuidado e diligência ali. A mensagem, no caso de Pedro, no caso é o povo de Deus. A ideia ali, a minha graça é suficiente. Então, seu povo aqui está falando do povo de Deus. Né? O tema da primeira epístola de Pedro pode ser resumido da seguinte maneira. Aí a gente pode, tá, pessoal? A suficiência da graça divina e a aplicação prática com relação à vida cristã para suportar provas e sofrimentos. Normalmente, a gente imagina, né, que a vida cristã ela é só, a gente vai ter só momentos de vitória, né? Vamos ter só momento de onde vamos vislumbrar o melhor. Nós não nos preparamos para as dificuldades. Pedro estava preparando essa igreja, esse povo, para enfrentar a mais dura aprovação, né? Que era entregar as suas vidas nos coliseus, nos momentos de execução em praça pública, que eram promovidos por Roma. Por isso, o autor divide com esse tema, a suficiência da graça divina. Então, a graça divina é algo que é suficiente, nós não precisamos de nada, né? E essa graça precisa ser aplicada com relação à vida cristã para que a gente possa suportar os sofrimentos ou as dificuldades que a gente vive aí no nosso dia a dia. Por que essa carta ela foi escrita? Primeiro, para animar aos fiéis, para que esses fiquem firmes durante os sofrimentos e incentivá-los à santidade, para que eles não desanimassem, não perdessem a santidade. Quando foi escrita, aí é relativo. Ela pode ter sido escrita aproximadamente 60 anos Domini, ou 60 depois de Cristo. Aí a gente não sabe exatamente, porque como eu já falei em sala de aula, a gente tem aquela confusão dos calendários. Calendário de Juliano, calendário de Gregório e os calendários das outras nações, isso gerou uma certa confusão, tá? Onde foi escrito? Como também já vimos em sala de aula, em Roma. Está aqui mensurado no capítulo 5, no versículo 13. Ó, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com óculos de amor. Paz seja com todos vós e estáis firmes em Cristo Jesus. Vou puxar uma outra tradução aqui para você. A King James também, puxei aqui rapidinho. King James também está falando aqui, ó, sobre a igreja que está em Babilônia, a atual Roma, né? Eleita juntamente convosco vos saudais, também é meu filho Marcos. Então mostra aí com clareza o local onde ela foi escrita. A consumação e a salvação que a gente vê presente na epístola, a aquisição da herança celestial, que está reservada ao crente ou ao cristão, né? Enquanto ele mesmo está guardado pelo poder de Deus, está guardado aqui no contexto, né? Não seria bem, vamos dizer assim, está livre de passar por uma perseguição, vamos dizer assim, né? Por uma influência ali do Império Romano. Vou pegar aqui a Bíblia, vou botar aqui a Almeida e corrigida, que é a que a gente mais usa, que aí vai ficar um pouco melhor. Fica menos diferença. 1 Pedro 1,4,5, ó, no caso.
no caso, no 3 ele começa a dizer: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição. Então, perceba que a proteção significa aí no sentido de a nossa alma será ressurreta, mesmo que a gente venha a morrer. Então, ele está dizendo assim: fica tranquilo, mesmo que a morte vier, você está seguro, né? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Observa, né? Que mediante a fé que estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o que ele está falando aí? Ele está mais ou menos dizendo para a igreja assim: ainda que vocês sejam mortos, isso para vocês não será uma derrota. Essa é a mensagem. Para vocês será uma vitória. Que assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos e temos uma herança no céu. Aí ele fala sobre a alegria da salvação, a alegria que vai se encontrar lá no céu, ó, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por pouco contristados ou tristes com várias tentações ou provações, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado, né, pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele começa a falar: olha, ainda que a gente morra, nós vamos estar salvos em Deus, Deus vai estar nos guardando a nossa alma, nós vamos ressuscitar. E eu sei que a fé de vocês está sendo provada, vocês estão vivendo grande dificuldade, mas isso é momentâneo. É mais ou menos isso que a epístola está tentando expressar ali, tá? Até no meio de provas e tentações, que apenas devem provar a fé, os fiéis podem alegrar-se ou regozijar-se no seu invisível Senhor, com alegria ou com gozo indivisível e cheio de glória. Então, a primeira epístola é uma espécie de preparação para que eles lidem melhor com as perseguições do Império Romano, para que ainda que eles morram, estejam a consciência de que na morte eles vão estar guardados em Deus, e essa palavra também ela vale para nós, né? Mas vê como era uma mensagem dura, né? Para aquele momento. Talvez uma mensagem que não seria tão bem aceita nesse momento, né? Você vê que às vezes a gente está aí decretando, determinando, dizendo, falando, e às vezes não é o que Deus quer fazer. Quantas pessoas se perderam naquela época? Quantos servos de Deus, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Agora vamos para a segunda epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro trata do perigo fora da igreja, as perseguições que a igreja está vivendo, do Império Romano. Já a segunda vai tratar dos perigos dentro da igreja, as falsas doutrinas e os falsos mestres. Gente, é uma batalha. Quando a gente analisa a Bíblia, é uma luta. Por quê? O diabo ataca a igreja por fora e por dentro. Se a gente der lugar para o diabo ataca a igreja por dentro também, né? A primeira foi escrita para animar. A segunda para repreender ou para advertir. Ela vem com o propósito de advertência, tá? Na primeira, vê-se Pedro cumprindo a missão de fortalecer os seus irmãos. Como a gente já tinha falado antes, Pedro, quando se converter, fortalece teus irmãos. Na segunda, vê ele cumprindo a sua missão de pastorear as ovelhas, protegendo-as dos perigos ocultos. Igreja como inocente, né? Dos falsos mestres, dos perigos insidiosos que aconteciam ali na época, né? Para que ande nos caminhos da justiça. Então, para que o povo não se desviasse naquele momento do caminho da justiça e da verdade. João 21, 15 e 17 trata sobre esse assunto. João 15, 21 ao 17.
Abre aí e lê comigo aí. Se você quiser só acompanhar, também não tem problema. 15, 21. Deixa eu ver aqui. João 15 ao 17. 21 do 15 ao 17. Vamos lá. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, por ter tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vardes e deis fruto. Andar na justiça, aqui, ó, dê fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto meu nome pedires ao Pai, isso vos seja concedido, ou ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborreceu a mim. Então, a justiça ali é no sentido da produção de bons frutos, né? A ideia é essa. Na segunda epístola, o autor dá uma viva descrição dos falsos mestres que ameaçam a fé da igreja. Esses mestres eles começam a trazer, a gente pode chamar de veneno para dentro da igreja. Eles começam a trazer doutrinas, ensinamentos falsos, distorções, as quais a gente vai ver aí. E como um antídoto à vida pecaminosa deles, ele exorta, repreende, né, os cristãos a servirem, né, aí no caso, de todos os meios para crescer da graça e no conhecimento experimental de Jesus Cristo. Então ele fala sobre uma igreja que antes era menina, que antes era alimentada com leite, para essa igreja desejar afetuosamente um leite racional, um leite verdadeiro, não um leite falsificado. Então, o que seria o leite racional? Seria aquilo que de fato traz uma substância e não adoece. Não algo falsificado, que seria ali as doutrinas dos falsos mestres. Mas no fim a gente vai ver mais sobre isso. O tema pode ser resumido da seguinte maneira: um conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra as falsas doutrinas e uma vida impura. Então, quando se tem um conhecimento de Cristo, quando se tem um conhecimento dos princípios de Deus, isso passa a ser uma espécie de fortaleza contra falsas doutrinas, né? E uma vida, vamos dizer assim, pura, uma vida incorreta, né? Deixa eu voltar aqui e deixa eu selecionar só essa parte que eu achei muito interessante, ó. Então seria uma fortaleza contra as falsas doutrinas aí, contra as doutrinas erradas e uma vida impura. E de fato, pessoal, a Bíblia diz que o povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Então, muitas pessoas, por não ter conhecimento, elas são muito frágeis, né? Em lidar com as adversidades, em lidar com os seus problemas, em lidar com os problemas que acontecem dentro da igreja, em lidar com os falsos ensinamentos, com os ensinamentos distorcidos e etc. Então, Pedro está dizendo o seguinte, que quem conhece a palavra, que conhece a Cristo, esse conhecimento para ele é uma espécie de fortaleza contra falsas doutrinas e uma vida fora dos princípios de Deus. Tá? Por que foi escrita? Primeiro, para dar uma ilustração profética da apostasia dos últimos dias. Ele fala sobre apostatar da fé. As pessoas hoje elas apostatam da fé pelo fato, vamos dizer assim, né, de quererem se contaminar com o que o mundo oferece. O mundo ele é atrativo, vamos dizer assim. Né? O pecado é algo que seria bom, que chamaria a nossa atenção. Né? Não pode dizer que isso é bom porque isso pode matar a nossa alma, mas seria algo bom à nossa carne. Vamos dizer assim. Então as pessoas hoje elas apostatam da fé, ocorre a apostasia nos dias atuais, porque as pessoas querem simplesmente viver uma vida em aliança com o mundo. Naquele tempo, não. Naquele tempo era uma interferência cultural, era a cultura grega, romana, então havia uma confusão muito grande de doutrinas, num ambiente muito espiritual. O império exercia, vamos dizer assim, uma autoridade social, civil
e militar sobre a população, que os forçava a seguir os seus princípios, que até então eram princípios que iam contra os princípios que Jesus havia estabelecido, e haviam pessoas que acreditavam naqueles princípios falsos e defendiam aquilo. Então, muitas pessoas estavam ali apostatando da fé, mas, pessoal, é por circunstância completamente diferente das circunstâncias de hoje. Alguns apostatavam por medo de serem mortos, para que suas famílias não fossem mortas, para que suas filhas não fossem violentadas, suas esposas, enfim, seus esposos não fossem mortos. Então, havia uma circunstância totalmente diferente. Tá? E eles entendem, no contexto geral, que aqueles eram os últimos dias, porque estava havendo uma perseguição muito grande do Império Romano. Até alguns estudiosos da época diz que alguns pais da igreja atribuíram aquele momento à grande tribulação. É claro que futuramente depois isso foi corrigido, né? Não os apóstolos, enfim, mas eles viviam o evangelho como se aqueles fossem os últimos dias, como se Jesus fosse voltar de fato naquele tempo. Então, exortar os cristãos naquela, no caso, né, aquela preparação do coração e da vida unicamente para habilitá-los a enfrentar os perigos, as dificuldades. Então, vê que o contexto é totalmente diferente, né? Então, a primeira começa a falar com a igreja para falar o seguinte: ó, se o império vier com algum soldado matar vocês, vocês estão seguros em Deus. Essa segunda já começa a dizer: olha, vocês têm que ficar firme, tem que tomar cuidado para não se contaminar com os ensinamentos, não se espante com as pessoas que estão se afastando da fé, as pessoas que estão abandonando, vamos dizer assim, né, a fé. Então ele traz ali algumas orientações para o povo procurar se manter firme na presença de Deus. Acho que como ela é uma epístola pequena, vale até a pena uma leitura, tá? Botei aqui rapidinho para a gente ler. Ó o prefácio, ó. Simão Pedro, está se identificando, serve a porta de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram, né, fé igualmente preciosa pela justiça do Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e Pai vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e para a sua virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, pelas vontades, pelas paixões, né? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seria estéreis aqui, improdutivos, tá? Pois, existem pessoas improdutivas na igreja, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Pois aquele a quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. Eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, né, despertar-vos
e aconselhar-vos ou admoestar-vos, né? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu corpo, eu vou morrer, né? Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Olha que coisa fantástica. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Ou seja, ainda depois de morto eu quero continuar falando. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça isso aí, ou ilumine, né? E as estrelas da alva apareçam em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhum profeta das Escrituras nenhuma das profecias das Escrituras é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos para o 2. Aí ele começa a falar aqui dos falsos mestres, como a gente já falou. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, fazer negócio, né, com o pessoal ali, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo o tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita ou não demora, tá? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam nas concupiscências das imundícias e desprezam as dominações, né? Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciaram eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, aqueles que blasfemam, tá? Não são os anjos, que seguem a natureza,
feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão de sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Existe galardão da justiça e da injustiça, ó. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nordoais, né? São eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, meu Deus, os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, o impediu a loucura do profeta. Impediu a loucura do profeta. Meu Deus do céu, né? Caramba, muito forte o testemunho dele. Eu gosto da epístola de Pedro. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam. Perdão. Porque falam coisas arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também servo. O que ele mais ou menos está dizendo é o seguinte, que a pessoa que se afastasse do caminho de Jesus se afastaria pelo caminho de estar se sentindo presa, que seria mais ou menos liberta, né? Mas, na verdade, seria servo daquela prática que o prendesse. A pessoa, por exemplo, sai da igreja e volta para o vício. Ela é serva daquele vício. É mais ou menos isso que ele está expressando aqui. E esse argumento, pessoal, de ser escravidão servir a Deus, foi o mesmo argumento que Nimrod utilizou. Então, isso é uma estratégia antiga do diabo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, está falando de pessoas que saem da igreja, tá? Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecê-lo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, no caso aí, a esponjadouro de lama, ou para chiqueiro, né? De lama. Aí ele começa a falar na sua segunda carta da vinda do Senhor Jesus, né? Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto e exorto o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que, primeiramente, lhes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e vou falar agora do deboche, né, da vinda de Jesus, e dizendo: onde está a promessa de sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existia céus e terra, que foi tirada da água, e do meio das águas veio a subsistir, ou subsististe, né? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então.
coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam para o fogo. Como tesouro, são guardadas para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns tenha ela por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra que as obras que nela há se queimarão. Tem pessoas que dizem que são com um choque de um meteoro, né? Mas a gente não sabe, é o certo. Havendo por de padecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Aí uma pergunta. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus, nova terra, em que vai habitar aí a justiça. Nós não vamos ser destruídos junto com a terra, né? Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Misericórdia, né? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Vos escrevo segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ó, Pedro falando bem de Paulo, que bacana, né? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos, aí vem a crítica, difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então, está falando aí da distorção que os falsos mestres, que ele chama de ignorantes, né, estão distorcendo. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano, né, dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, no caso, arrancados com força, né? E descaias ou caias da vossa firmeza. Esse arrebatamento aqui não é um arrebatamento para o céu, não. É ser arrancado da firmeza, tá? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, se vê que tem um conteúdo muito bom, um conteúdo que vai incentivar as pessoas a vencerem, né, as dificuldades. Quando ela foi escrita, essa carta pode ter sido escrita no ano 66 depois de Cristo. Por que pode ter sido, pessoal? Porque, como eu já venho falando, não existe uma clareza de calendário, tá bom? Para que os vídeos não fiquem muito lentos, tá? Nós percorremos aí primeiro e segundo Pedro. Eu vou estar encerrando aqui, tá bom? E logo em seguida você vai entrar no outro link que vai estar na descrição deste vídeo para você ir para a segunda parte da aula, ok? Um abraço, fica na paz do Senhor e até daqui a pouco no outro vídeo.